Datafolha: Paes lidera no Rio, Russomano lidera, mas amplia rejeição em São Paulo. Candidato ao Nobel da Paz, Raoni pede fim do garimpo em terras indígenas. A presença Che Guevara desaponta os submissos ao império que, apesar de tantas tentativas, não conseguem adocicar seu nome nem convertê-lo em uma simples metáfora da rebeldia júnior que a idade cura em um souvenir lavado de implicações comunistas. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidem se Bolsonaro vai depor presencialmente. O inquérito apura declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro sobre suposta tentativa do presidente de interferir politicamente na Polícia Federal. O Brasil chega a 5 milhões de doentes com um lento prolongar da pandemia. Embora tenha havido uma queda no registro de casos e mortes nas últimas semanas, vai se confirmando uma lenta e gradual queda na curva epidemiológica que torna a pandemia brasileira mais duradoura. Por que LGBT não aceitam pedido de desculpas do ministro da Educação? Ao ter que responder por homofobia no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal, o ministro Milton Ribeiro pede desculpas por ter discriminado a população LGBT baseado em preconceitos. Crime de homofobia, assim como racismo, é irretratável. Não temos a menor condição de abrir as escolas no Brasil, segundo Nicoleles. Para cientista, o Brasil, como regra, fracassou diante da pandemia. Manuela Dávila tem 40% entre os mais jovens, diz Ibope, em Porto Alegre. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, que é candidato ao PCdoB, tem o seu melhor desempenho. O ministro quer fusão IBAMA e ICMBio para desmontar a gestão ambiental. A gestão conflituosa do ministro Ricardo Salles continua a investir na desestruturação de normas, políticas e órgãos ambientalistas. No dia 2 de outubro, o Ministério do Meio Ambiente criou um grupo de trabalho para estudar a fusão do IBAMA com o ICMBio. Bolsonaro e os 5 perfis da direita no Brasil. Para cientista político, Adriano Codato, partidos com discurso e atuação parlamentar conservadora conquistaram a maioria das cadeiras já em 2014. Por isso conseguiram fazer o impeachment da Dilma. Fuga de capitais e fracasso econômico de Bolsonaro. Fim do auxílio emergencial jogará 16 milhões de brasileiros na pobreza. O filme mostra a trajetória da redemocratização pela ótica dos direitos humanos. O governo de São Paulo exclui universidades estaduais paulistas e FAPESP da Projeto de Lei 529. Média de mortes é a menor desde maio, perto de 600 registros diários. O eleitor aponta a saúde como o maior problema das cidades brasileiras. A economia dos Estados Unidos da América está em ascensão, como afirma Donald Trump. Será? Che Guevara no Recife e as formidáveis mulheres italianas, o exemplo de Carla Nespolo. Maia e Guedes, uma relação de amor e ódio. O senhor mercado descalabra o voto. A equação comunismo é igual a nazismo. A tropa não é a nação. Haja tarefas, haja desafios, haja atitude. O governo exclui universidades estaduais paulistas e FAPESP, já falei. Brady é um farsante. 53 anos sem Che Guevara, os bastidores de uma fotografia lendária. Fim do auxílio emergencial, já falei. Eleitor aponta saúde, como já falei. Luta contra a depredação da Petrobras vai prosseguir com frente ampla. Militantes intensificam a mobilização a despeito da decisão do Supremo autorizando o governo a entregar refinarias sem autorização do governo. Centrais sindicais pressionam na Câmara para manter auxílio de R$600. A urgência é necessária porque a crise ainda está longe do fim, diz o presidente da CTB, Adilson Araújo. Nesse Brandão representará o Brasil em evento mundial. Líderes globais indicam 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. Nesse Brandão vai representar o Brasil na cerimônia de abertura do MIPAD 2020, que acontece na próxima sexta, hoje. Bolsonaro desrespeita a democracia nas universidades federais. Já são 10 nomeações de reitores em que não foram respeitados os resultados. Para entidades, reitor interventor prejudica a atuação da universidade, ferindo a autonomia. Centrais sindicais dizem que o auxílio de 600 pode evitar cenário trágico. Os 300, como quer o governo Bolsonaro, aponta para um horizonte com aumento de pessoas vivendo nas ruas, saques, revoltas e criminalidade, entre outras mazelas. O Tribunal Superior do Trabalho julga a greve dos trabalhadores dos Correios não abusiva. Já falei sobre isso já em outros vídeos. Estudantes produzem dicionário biográfico excluídos da história. Janis Joplin tem biografia lançada nos 50 anos de sua morte. Kino, aquele que desenhou todos nós. Kino e sua semeadura. Kino se foi, mas não deixou Mafalda mais atual e necessário do que nunca. Kino, o criador da Mafalda, morreu. Machado de Assis, menino de rua que virou presidente da Academia Brasileira de Letras. Ataque à estátua de Ariano Suassuna e a cruzada contra a cultura.
A sensação de melhoria na renda durante o governo Trump foi interrompida pela pandemia. No entanto, a perspectiva de desigualdade na saída da recessão, com os mais vulneráveis voltando muito pior do que outros. A Arce alerta que golpistas ameaçam impedir a força vitória na Bolívia. Documentos mostram que a direita pretende fazer atentados terroristas sob bandeira da esquerda para cancelar a eleição. Estados Unidos têm dado as costas para o sistema multilateral. Alexandre Figueiredo, pós-doutorando em Economia pela USP, analisa o futuro da ONU diante da crise de multilateralismo instalada pelos Estados Unidos da América ao esvaziar instituições essenciais para a colaboração entre os países. Grécia, a Aurora Dourada é considerada organização criminosa. 5 anos depois, a justiça grega chegou finalmente à conclusão de que a Aurora Dourada, a parte de extrema-direita, é também uma organização criminosa. 7 antigos deputados do partido, incluindo o líder Nikos Michaloiliakos, foram considerados culpados por gerirem a organização e os restantes se sentiam erguidos por ela participarem de acordo com a Associated Press. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.